Dia 2 agora, eu vi aí várias mensagens aí. Porque o orgulho dos autistas, é o Dia Mundial do Orgulho dos Autistas. Gente, orgulho de quê? Orgulho de quê? É muito fácil para as pessoas de fora falar sobre isso, mas as mães, eu quero falar aqui das mães, como eu, atípicas, que convive com uma pessoa, com uma criança autista, não existe orgulho. Existe tristeza, existe dor e sofrimento. Eu venho passando assim eu sofri bastante com o meu filho na infância, mas agora na pré-adolescência eu venho sofrendo triplo. Todo dia eu sou chamada na escola, todo dia eu recebo ligações da escola. Eu fico sem saber o que fazer, sem a quem recorrer. Ele recebeu alta da psicóloga do SUS. Eu fui atrás, mas até já faz um ano não obtive resposta. Até agora, ontem. Ele ficou na minha mãe do sábado para o domingo. Do sábado ele ficou a noite inteira no telefone. Quando foi de manhã, a minha irmã pediu para que ele tomasse café, para que ele comesse alguma coisa. Ele não quis. Minha irmã pegou e falou assim: não, acho melhor retirar o celular. Ele já mexeu bastante à noite. Retiramos o celular. Simplesmente jogou no chão, quebrou. Começou a ter aquelas crises péssimas, aquelas crises horrendas. E isso tem sido recorrente. O uso das telas para ele é limitado, mas nem limitado está mais ajudando. Então eu resolvi, por vez, retirar tudo e deixar ele voltar só pra TV. Sabe por que, gente? Às vezes vai ter gente que vai me criticar, mas por que você deu o telefone? Eu ficava com muita dó de ver as irmãs dele, maiores que já utilizam o celular, e ele não. E ele reclamava sempre para os meus irmãos, porque a mãe dá isso para fulano, para mim não dá. Então, mas eu já vinha sido alertada pela psiquiatra de não entregar para ele telefone. Mas, como você sabe, coração de mãe sempre tem aquilo, né, de dó, sempre tem aquele sentimento, e aí eu acabei me cedendo. E aí começou a piorar a situação em um grau muito grande. Mas antes disso, já havia tendo várias crises e tudo mais. Até chegar ao ponto, gente, ele estressa tanto, 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 tanto. Ele começa a andar atrás de mim pela casa, ele começa a sentar na minha cama, querer até basicamente entrar debaixo da minha saia. Ele fica desinquieto, ele fica... Nada pra ele tá bom, nenhum lugar pra ele tá bom. É uma crise atrás da outra. Gritos, choro, sem motivo algum. Ele se joga no chão, praticamente. Isso é bem recorrente, direto. Ele faz isso na minha mãe, minhas irmãs, meu pai, minha mãe também já não estão mais com paciência, porque eles já são idosos, né? Meu pai e minha mãe. Já a minha mãe mais nova, mas tem assim uma idade já que tá na hora de, né, ter um sossego. O meu pai, ele nem pode chegar perto, porque assim é um estresse tão grande que meu pai já quase teve um infarto, porque meu pai tá com 80 anos. Então, assim, ninguém mais consegue conviver com ele, a não ser eu. E isso me sobrecarrega, porque eu fico com ele 24 horas por dias, e tem as horas, poucas horas que ele fica na escola e depois já volta, então é a noite inteira, é metade do dia, e eu tenho que ficar de olho, não consigo mais sair de casa, não tenho vida longe de casa, eu não consigo sair de casa, porque toda vez que eu saio, acontece alguma coisa. Ontem eu estive na casa do meu irmão, ele começou a correr pela casa inteira, e eu falando pra parar, não parou, e eu coloco limites, mas não adianta, e as pessoas de fora acham que a gente não coloca, e quando a gente vem falar esse tipo de coisa assim, gente, eu não aguento mais, porque realmente eu não aguento mais. Eu tenho que conversar com o pai dele, assim, eu mais espaço no meu tempo para me cuidar da minha saúde. Faz muito tempo que eu não vou ao ginecologista, porque eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. É tudo por cima, é isso, é aquilo. A única coisa que eu consigo passar é com um psiquiatra, que eu passo online, porque é online, e ainda assim é sempre gritos no fundo, ainda assim é sempre aquela situação complicada de se lidar, ou do profissional me escutar. É muito complicado para mim, e eu cheguei ao ponto até mesmo de desistir, pensar em desistir, porque não é que eu não amo meu filho, eu amo ele é tudo para mim, mas assim, eu realmente estou sobrecarregada. E isso não é de agora. Tem um tempo já, desde os 3 anos dele, que eu praticamente não durmo mais uma noite inteira, que eu praticamente não consigo ter uma vida mais normal como antes, de sair, de ir a um lugar. Se eu vou pra uma festa, também não tenho paz. Se eu vou a um pesqueiro, tem que ser sem ele, porque quando eu vou sempre dá confusão, sempre dá alguma coisa, eu acabo ficando nervosa, passando por mais crise de ansiedade, ficando mais e mais doente. E muitas vezes eu passo por cima disso, que não é poder ter uma vida, uma rotina, e eu não consigo.
porque a minha rotina é em favor dele. E isso tudo é complicado, muito complicado pra mim, porque eu acabo me estressando demais, demais, demais. E a minha filha mais velha, de 16 anos, está na mesma situação. Teve uns dias pra trás que ela paralisou todo esse lado do rosto por conta de nervosismo. Porque ele estressa realmente. Vocês não têm noção como é conviver com uma pessoa autista. Vocês não têm noção do que é conviver com uma pessoa que está em crise. Remédios, medicações, para mim não fazem efeito nenhum. Já trocou várias vezes e várias vezes. Não tem funcionado. Eu trago coisas naturais também para poder auxiliar. Também não tem funcionado. Então cada vez mais que eu vejo, cada ano que vão se passando, cada vez vai piorando, ao invés de melhorar. Sabe quando você tem apenas uma vontade assim de sentar num lugar e comer algo à vontade, não ter tempo corrido para você poder comer? Faz tempo que eu não almoço, eu só almoço de sábado e domingo. Na semana eu como alguma bolacha, eu como alguma coisa que dê para mim comer correndo, porque toda vez que eu paro, toda vez que eu tô sozinha com eles dentro de casa, algo acontece. Então eu acabo tendo que optar por coisas rápidas, só janta que eu acabo jantando, porque aí tem pessoas em casa que acaba, né, auxiliando, mas mesmo assim ninguém tem paciência. Ninguém tem a paciência que eu tenho, ninguém tem. É todo mundo reclamando o tempo todo e eu sempre tenho que ser a paciente, eu sempre tenho que ser a que tem que suportar tudo, eu sempre tenho que ouvir coisas absurdas, eu sempre tenho que fazer absolutamente tudo. E pra mim é muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu queria tanto poder sair um dia, passar um dia assim, tranquila, sem preocupação alguma, mas isso nunca é capaz, isso nunca acontece, nunca tem jeito. Eu queria viajar, não posso viajar. Queria poder tomar um banho demorado, eu não consigo, porque minha cabeça fica 24 horas ali no automático pensando em tudo. E é muito complicado as coisas pra mim. E as outras começam a cobrar de mim tempo, as outras duas, porque eu acabo tendo que o meu dia tá ficando em volta dele e a atenção redobada em cima dele, e elas acabam cobrando também isso de mim. Então é uma sobrecarga muito grande de quem poderia ajudar e não está ajudando e nem me entendendo. E toda vez que eu vou falar sobre isso, vou discutir sobre isso, falar, fulano me ajuda mais, fulano fica com ele mais tempo. Nossa, teve um dia que eu tinha consulta trancada dentro de casa, eu me sinto numa prisão, praticamente. Eu me sinto como se eu estivesse presa e apenas tivesse alguns minutos de sol. É só isso que eu sinto. Assim, eu não sei nem mais como tá minha saúde, eu não sei como que tá meu corpo por dentro, eu não sei de mais nada, e eu não tenho paz, eu não tenho nada, gente, assim. E não é que eu não ame ele, eu amo demais, mas esse autismo, esse negócio, tem me sobrecarregado de uma maneira tão grande, assim, a ponto de... E todo dinheiro que entra tem que ser pra isso, porque aí se não tem psicólogo aqui, se não tem terapeuta aqui que não oferece, fala-se muito em, o SUS não oferece. Não tem terapia dentro do SUS. Não adianta falar que tem, que não tem. Se tiver pra um em 1 milhão, sei lá o que, mas não tem o suporte necessário que deveria ter. É sempre uma propaganda muito grande em cima de algo que na verdade não funciona e não existe. Pode existir em outras cidades, mas aqui não funciona. Aqui a única coisa que eles fazem é te apontar. Tá inventando coisa porque quer BPC e não sei o que, não sei o que. Essa é a razão de que eles acham que é o autismo, mas não chegam a investigar, ir na casa da pessoa, ver como é que é, ver o dia a dia, como é que funciona, como a criança é. E até na escola já tem laudo. Eu tenho laudo, eu tenho tanto de papel guardado de relatório de como tá sendo lá. Estão nas minhas mãos e ninguém faz nada. Absolutamente. E eu te falo, como eu vou tirar de dentro de casa, de comer e de beber para pagar uma terapia, para pagar um psicólogo, alguma coisa? Não tem como. Porque é muito complexo. Sabe, o buraco é bem mais embaixo. Então acaba que não sobra dinheiro para quase nada. E eu ainda tenho a Gabi, que também é asmática, que já é uma doença crônica. Eu tenho a Heloíse, eu tenho 3 crianças e eu tenho que me organizar em tudo isso. E não é fácil. Não é fácil quanto parece. É isso, gente. Esse é meu desabafo de hoje. Acho que de muito tempo. Eu já não tenho mais emoção, eu não tenho mais nada. Parece que eu estagnei, eu parei. Parece que tudo perdeu sentido. Eu nem sei quem eu sou mais, eu não sei quem eu era.